Vamos tricotar? Eu sou Edinamar, do ateliê Edinamar Artesanato, e hoje nós vamos aprender mais um ponto. Esse ponto, nós vamos ter um tricô de borda de cada lado e o restante nós vamos trabalhar em meia e na carreira do avesso. Aqui é o avesso do nosso paninho de amostra, esses pontos já estão no canal, e nós vamos trabalhar aqui no avesso. Então, o primeiro ponto, o tricô de borda. Eu confesso que eu estou gravando em pé para tentar conter as crianças que querem colo, tá? Então, olha lá, enquanto eu mostrava as crianças, um ponto caiu. Vamos deixar aqui. Então, eu fiz um tricô de borda. Aqui nós vamos trabalhar em meia, iniciando pelo avesso. Ele equivale a 1, por isso eu tenho que pegar eles juntos, tá? Então, essa primeira carreira, ela é em ponto meia. Somente a borda, o primeiro e o último ponto que nós vamos fazer em tricô, tá? Todo esse restante aqui em meia, e eu só tô pegando dois juntos aqui, porque aqui a carreira o desenho anterior, a gente fazia 2 pontos no mesmo lugar. Então, se eu não trabalhar ele junto, nós vamos ter um aumento, e essa não é a ideia. Porque o ponto que nós vamos fazer já abre. Se eu tiver um aumento, nós vamos ficar com uma saia. Então, aqui, olha, esse é o nosso início. Fica tricô no direito e meia no avesso. Agora, nós vamos trabalhar no direito, mantendo a borda, que é um tricô. Aí, nós vamos começar com... Aqui, nós vamos fazer um ponto meia. Fizemos o meia, mas eu não... Tô segurando aqui. Eu não soltei o ponto da agulha ainda. E aí, olha, a perninha que tá na agulha e tem uma perninha abaixo. Eu vou entrar nessa perninha no ponto abaixo, olha. Então, 1, 2, eu vou entrar no ponto abaixo e fazer outro ponto meia. Ficou desta forma. Vou trazer a linha pro direito, fazer um tricô, voltar pro avesso, fazer um meia normal e um meia na parte de baixo. Opa, não escapa não. Aqui. Um tricô normal e um meia que nós fazemos o primeiro, não derrubamos o ponto da agulha, ficou, olha, esse nós vamos entrar aqui embaixo, ó, e fazer o segundo meia no mesmo lugar. Um tricô. Eu esqueci de forrar, eu forro aqui para não fazer barulho, mas a luta com as crianças aqui tava grande, eu acabei esquecendo. Então, nós fizemos um tricô normal, aqui nós vamos fazer um meia e um meia abaixo, no mesmo ponto, tá? Esse ponto, ele fica lindíssimo, mas um conselho que eu dou é, escolha fios mais leves, escolha fios mais leves, mais finos para trabalhar com ele, porque ele dá um efeito mais bonito do que se a gente pegar fio muito pesado, e aí não dá para ver o efeito de rendinha dele. Que mais assim, quando tiver mais algumas carreiras trabalhadas, vai ficar melhor para ver. Então, escolham assim, esse daqui, essa lã que nós estamos trabalhando, é a Prêmio, ela tem um tex de 357. Então, se vocês forem trabalhar um fio muito grosso, opta por outro ponto, né? Não por esse aqui, porque ele não vai dar o vazado. Ou então, vocês trabalham com uma agulha maior. Porque, por exemplo, aqui, desde o começo, eu tô trabalhando com a agulha 4,5. E aí, eu achei, né? Eu já fiz uma amostrinha dele para testar a lã. Eu achei que se eu tivesse com uma agulha maior, ele ia ficar mais bonito, mais vistoso. Mas também a questão da agulha tá relativa com a peça que você vai fazer. Você vai fazer uma blusa, você não pode escolher deixar ela muito aberta, que senão ela vai ficar aquelas blusas que vai esticar demais, vai deformar, não vai dar um resultado legal.
Então, se for fazer um chale, de repente, uma pelerina, alguma coisa assim, até tudo bem. Mas se for, olha, aqui a gente vai fazer o último meia, né? Lembrando que o meia a gente trabalha o da agulha e um abaixo. Opa! Aqui. E a borda, que foi um tricô. Agora, o avesso, nós vamos fazer a borda, que é um ponto tricô. Aí, nós vamos trabalhar em meia, pegando aqui os dois juntos, olha. Opa! Nós vamos trabalhar toda em meia, essa carreira aqui. E aonde eles estão aqui, nós vamos pegar juntos. Nós vamos trabalhar dois juntos para não aumentar, tá? Então, no avesso, a gente trabalha um meia onde era o tricô e dois juntos onde nós fizemos o meia. O que a gente tem que tomar cuidado também com relação a isso. Esse é um ponto que ele abre. Então, se você quer uma peça mais justinha, não é esse ponto que vai ser o escolhido, tá? Ao contrário do de baixo que afunilou, depois quando ele tiver maiorzinho eu vou mostrar essa diferença. Esse daqui ele tende a abrir. Então, a gente também tem que olhar bem o resultado que espera do ponto, tá? Que essa é a vantagem das amostras. A gente, quando tem a amostra, já sabe o que vem por aí. Então, evita de você, às vezes, tá na metade da peça e falar, não tô gostando. Apesar que mesmo tendo amostra, isso pode acontecer, tá? Então, até aqui, olha. Até aqui, por enquanto, ele tá assim. O nosso ponto é daqui pra cima, que daqui pra baixo é essa outra amostra. Eu já tinha feito aqui uma primeira carreira, mas ela não vai aparecer muito ainda. Então, a gente deixa partir daquela. Aqui é um tricô de borda, tá? Feito o nosso tricô de borda, aqui na carreira anterior, nós começamos com o meia. Agora, nós vamos começar, na verdade, com o tricô. E vamos jogar o meia pro segundo. Então, para formar um desenho, são 4 carreiras. 2 de meia no avesso e essas 2 aqui que intercala. A primeira trabalhou aqui, a segunda tô trabalhando aqui. Então, fizemos o primeiro, a gente vai fazer o segundo. Lembra que são 2 pontos no mesmo ponto, ó. Um tricô normal, que é da carreira anterior, olha. Aí, aqui, opa, aqui é o meia, tá certo? Nós vamos fazer um meia normal, como tá na agulha, e aí, aqui a gente tem, olha, 1, 2, eu vou entrar na de baixo e fazer o segundo meia. E aí, sim, eu derrubo. Então, um tricô, passa a linha, nós vamos trabalhar um meia, opa, não tira da agulha, um meia abaixo e um tricô. Um ponto meia, um meia abaixo, ó lá. E aí, nós derrubamos da agulha. Um tricô, um ponto meia. Aí, eu venho, ó, o meia normal trabalhamos aqui, agora a gente vai entrar aqui abaixo. E assim, nós vamos repetindo, sempre lembrando que tem que desencontrar, tá? Pro desenho. Se a gente não desencontrar, ele vai formar uma listra, e não é a ideia, tá? A ideia é que o ponto forme um efeito de renda mesmo, não um rendado, e não listras. Então, é extremamente importante prestar atenção, apesar que fica, nele dá pra ver que na carreira anterior teve, aqui a tricô, teve 2 juntos, olha, dá pra ver aqui, ó. Vou terminar esse, eu já mostro no próximo. Aqui, olha como esse aqui só tem uma perninha, esse aqui tem 2. Dá pra ver aqui. Esse aqui nós vamos fazer o tricô. E nesse aqui que só tá com uma perninha, olha a diferença desse pra esse. Nós vamos fazer o meia e o meia abaixo.
E vamos desta forma, meia e um meia abaixo e o tricô lá. E aqui o tricô de borda. Então, nós terminamos mais uma carreira no avesso, ou no direito. Já vai dando para ver aqui que ele é diferente, olha, esse é diferente deste. Esse ponto fica muito fofinho. Aí, no avesso, nós vamos fazer o meia, né? Lembrando que a gente tem que trabalhar a borda em tricô. E aqui nós vamos trabalhar um meia e 2 juntos em meia. Para voltar para o que era, um ponto só, tá? Não pode esquecer, ele já forma o parzinho, olha lá, abrindo o fio. Ele já fica o parzinho, a gente só unifica, olha. Então, aqui, ele já fica muito certinho, assim, não tem muito, assim, não vejo dificuldade, porque ele já forma os parzinhos, tá? Aqui, nesse exato momento, nós estamos trabalhando no avesso, em meia, e pegando aonde nós trabalhamos 2 vezes juntos. Opa. Eu vou agora repetir essas 2 carreiras do direito, né? Mais algumas vezes, e eu volto para nós darmos continuidade. Porque o primeiro, agora, olha, os 2 juntos tá no segundo, então na próxima carreira eu já vou pegar aqui no primeiro do desenho, porque esse aqui é da borda, tá? Opa. Tô falando que é borda e querendo trabalhar em meia. Então, já ficou um pouquinho maior, olha. Que já dá pra ver um pouquinho do desenho. Então, eu vou agora só iniciar e eu paro e volto daqui a pouco. Então, o tricô de borda. Como agora nós vamos desencontrar, então, o meia vai ficar nesse aqui. Então, o meia e um meia abaixo. O tricô. Um ponto meia e um ponto meia abaixo. Assim, até... Opa, é isso mesmo, né? Aqui, ó, um meia e um meia abaixo. E eu paro aqui no tricô e volto daqui a pouco, quando ele tiver maiorzinho, pra gente fazer só a carreira de finalização. Voltando, eu já trabalhei um pouco do nosso ponto, olha que bonito que ele tá. Eu já trabalhei um pouquinho e agora eu vou aqui fazer mais uma carreira do direito, uma do avesso e a gente encerra, tá? Então, lembrando que nós estamos fazendo o ponto renda, que o nosso primeiro ponto de borda, em tricô. Aí, aqui, olha, nós vamos trabalhar o meia aqui e aqui o tricô. Então, nós vamos fazer um meia normal e um meia abaixo. Um tricô. Um meia normal. Um meia abaixo. E assim, nós vamos trabalhando até o final. Então, gente, me conta se vocês estão gostando dos pontos, se vocês estão fazendo, né? Porque eu falo que tricoteira tricota o ano todo, né? A gente encontra motivos para fazer tricô o ano inteiro. Eu, por exemplo, tô querendo fazer uma blusinha de verão, mas ainda não decidi com que fio que eu vou fazer, então, enquanto isso, vamos fazendo aqui as peças em tricô. E sempre lembrando que quando for um meia, a gente trabalha um meia normal e o de baixo, tá? Ó, o meia e o meia abaixo, olha.
Então, é isso, sabe? É que eu tô com tantos planos e, gente, eu não sei vocês, o meu tempo tá tão corridinho que eu idealizo, mas não faço nada. Acho que eu tô matando um pouco do tempo, na verdade. O que é péssimo. Mas, olha lá. E aí, a gente vai conversando e quando vê, já chegou no final. Um meia e um meia abaixo. E o nosso tricô de borda. Aí, eu vou fazer a do avesso só para ficar encerrado. Que, olha, olhando assim, olha que bonito também que é o avesso, né? Olha que fofinho, ele forma uns olhinhos, olha. E a diagonal aqui certinha. Então, ele fica muito bonito, qualquer um dos lados que resolver usar. Ele e o ponto trigo, eu gosto que são pontos miúdos com resultados diferenciados, porque olha aqui no direito, que bonito que ele fica também, olha. Parece um relevo, ó. Então, é que a câmera, ela não dá, assim, para ver a beleza que ele tem. Tá bonito, mas pessoalmente ele é mais bonito. Então, vamos lá pro avesso, né, gente? Se deixar, eu fico namorando os pontos, não sei se vocês são assim. Então, aqui nós temos a borda. E aí, nós vamos trabalhar, lembrando que onde foi feito 2 no direito, a gente trabalha junto no avesso. A carreira do avesso é toda em meia. E rapidinho de... Nossa, como que a gente consegue, né? Se precisasse abrir o fio, não abria. Mas como não precisa, ele abre. Aqui. Eu gosto muito de trabalhar o tricô na linha, no barbante. Eu não tenho muito, assim, problema com fios, não, tá? No momento, eu tô com uma outra peça já no barbante aqui. Até cheguei já a filmar 2 vezes, e as 2 vezes a filmagem não ficou boa. Vou tentar de novo, né? Mas creio que não será hoje. E com isso, a peça tá parada, porque eu fico esperando para filmar. Mas esse pontinho aqui, eu super recomendo ele. Ele é vantajoso, principalmente para quando, por exemplo, casaquinho de bebê que tem que ficar leve, manta de bebê, até fazer saídas de praia, pontos mais assim leves, né? Que não... Aqui, vou deixar no direito. A gente já viu o avesso. E aí, eu vou só falar, né, sobre isso aqui, ó. O ponto anterior, ele era um ponto que afunila, ó. Deu um efeito funil aqui, ó, tá vendo? Se deixar por si, ele tá afuniladinho. O de baixo, ele era um ponto que mantinha, ou chega a ficar um pouco solto, na verdade, que é o ponto de trigo, ó. O ponto areia, esses aqui, ó, o ponto tricô, o ponto meia e o ponto areia, eles manteve desde o começo. O ponto de trigo, ele deu uma leve soltadinha em relação aos de baixo. Já o ponto sobreposto, ele fecha, então ele é bom para aquelas blusas que você quer que fique justo, peças meia, polaina, são peças que tem que ficar justa. Esse aqui, ele tem o mesmo problema do ponto de trigo, ele dá uma leve soltadinha, tá vendo? Ele não é um ponto, olha que lindo que ele fica, gente, olha. Ele não é um ponto para afunilar. Então, se você quer que a peça fique justa, se você quer que a peça dê muita leveza, não é ele, porque lembra que ele tem 2 pontos no mesmo lugar, e depois a gente pega junto, quer dizer, olha, ele é maravilhoso, olha. Aqui. E o avesso, só para finalizar mesmo, o avesso lembra um pouquinho aquele... Tem um ponto que a gente fala que é olho de peixe. Esse aqui lembra muito, hein? Por causa desses furinhos aqui, olha. Quando você olha ele assim no primeiro momento, esses furinhos se destacam muito. Então, ele é bonito dos 2 lados. Claro que o efeito renda é do lado direito, tá? Então, gente, espero que vocês gostem. Se gostar,
Curte, comenta, compartilha, me diz se vocês estão fazendo, se estão gostando. E lembrando que do novelo ao coração, cada ponto é feito com muito amor. Até o próximo vídeo.